reto. Muito boa noite, amigos. Está começando o programa Papo Reto. Hoje, né, como eu divulguei na semana passada aqui no programa, estamos aqui, né, com o Pierre Rochot, que é hipnólogo clínico, né? E a gente vai estar aqui batendo um papo. Boa noite, Pierre, seja bem-vindo. Boa noite, Cristiane. Obrigado pelo convite aí de vir hoje aqui conversar contigo no teu programa. Então, obrigado e vamos para esclarecer algumas dúvidas sobre a hipnose aí para o pessoal que está assistindo. Isso aí, né? PR a cada dia que passa se atualiza mais, tem feito bastante curso e preparações, né, com alguns alunos, né, PR. Então, hoje ele vai contar um pouco desses cursos, dessas preparações, também das formações que ele tem feito, porque o PR está sempre se atualizando para trazer o melhor para os seus pacientes, né? Então, a importância, né, de fazer um trabalho bem feito é essa, de pegar e estar se atualizando, né, gente? Porque eu sempre digo, a pessoa estando atualizada, o cliente, né, o paciente, no caso dele, vai estar sempre satisfeito, né? Porque vai sempre conseguir resolver aquele problema, né, PR, que a pessoa vai procurar a solução, né? É mais ou menos isso, né? Porque o paciente chega lá ou com uma ansiedade, ou com uma crise de ansiedade, ou uma abstinência, alguma coisa, e tu consegue resolver aquele problema, né, Pierre? O que tu falou é muito importante, Cristiane. Inclusive, eu fiz um curso, uma imersão, a semana passada, que é a imersão chamada Desafio, Ser a Energia do Dinheiro. Era o desafio porque o horário da imersão ela era online e ela era 5h29 da manhã, da madrugada, no caso. Sim. Então, era desafiador para quem não costuma levantar cedo. Mas por que eu estou falando ela agora para ti? Porque justamente o que tu falou, eu falei também na imersão. Hoje, atualmente, e sempre foi assim, nós devemos procurar o conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, nós conseguimos resolver tudo com muito mais clareza. Nós vimos muito mais opções para tudo na vida. Então, nós temos que procurar sempre o conhecimento. O conhecimento realmente abre portas. Com certeza, né? E a preparação, né, PR, para qualquer trabalho, para qualquer atividade que a gente vai fazer, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Então, tem que se preparar para aquilo, né? Então, por isso que eu sempre digo, né, a importância da preparação e do conhecimento, né? Porque como é que vai fazer uma imersão sem ter aquele conhecimento? Como é que vai tirar a ansiedade de uma pessoa sem ter o conhecimento? Então, por isso, né, Pierre, a importância de estar por dentro, de conseguir ajudar aquela pessoa, né, a tirar aquele problema, porque para aquela pessoa, naquele momento, é um problema muito sério, né? Imagina, a pessoa às vezes tem uma crise, né, o pânico, que não consegue sair na rua, né, Pierre? Então, com isso, tu consegue ajudar, focar direto no problema, né? Como funciona essa parte aí de atendimentos? O meu paciente chega lá, a gente faz uma ficha anamnese. Nessa ficha a gente procura os maiores detalhes possíveis do paciente, o que ele vem trazendo para nós de dor ou de trauma, e aí depois que a gente reconhece alguns traumas, algumas dores, conflitos que eles carregam internamente, aí nós começamos o trabalho com a hipnose e psicanálise, que também sou psicanalista, para ir na raiz do trauma, e quando nós encontramos a raiz, o que causa o trauma internamente, procuramos ressignificar. Aí a ressignificação é feita através de uma nova programação neurológica, mental, através da aceitação, através do perdão, através do reconhecimento. E quando a gente ressignifica, a pessoa não esquece que viveu aquilo, mas ela já não dá mais aquele valor que causava dor. Ela simplesmente reconhece que viveu, mas não sente mais a dor do conflito.
Isso é importante, né, Pierre? Porque a pessoa sabe que teve aquele problema, mas consegue lidar com ele de uma maneira que já não afete, né? Então, por isso que eu sempre digo, né, a importância, né, gente, de saber o que está fazendo, né? E conta pra gente, como é que funcionou, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, gente, para não falar errado aqui, né, os termos, porque são nomes meio dificultosos para quem não é da área, né? Esse treinamento que tu fez de hipnose não verbal, né, que é o das 5h29 da manhã, durou quanto tempo, Pierre? Essa imersão das 5h29 da manhã, ela durava em torno mais ou menos de 1 hora e foi durante 7 dias. Essa imersão, eu não usei hipnose não verbal nela. Nessa imersão eu usei a física quântica, a programação neurolinguística, a hipnose conversacional e usei também algumas técnicas de visualização. Qual era o intuito dessa imersão? Nós temos muitas crenças que nos limitam financeiramente. E essas crenças, elas impedem que as pessoas tenham o sucesso que elas deveriam ter na parte financeira e até na parte pessoal em geral. E essa imersão, ela tinha como foco quebrar as crenças limitantes financeiras, ver quem havia nos colocado, no caso, desconstruir as crenças limitantes e recolocar novas crenças impulsionadoras, ou seja, crenças libertadoras. Essa era uma das funções dessa imersão. Mas essa imersão também tinha um fator muito interessante, que através da física quântica eu ensinei todos os participantes a se conectarem com a energia do dinheiro, através da física quântica. Quando a gente aprende a se conectar com a energia do dinheiro, começa a dar novos resultados em nossa vida financeira. Por exemplo, às vezes, algum processo que estava trancado, ele se abre. Às vezes, as pessoas que viviam muito no vermelho, sempre pagando contas e não sobrando nada, passam a se reorganizar financeiramente, começa a sobrar mais dinheiro no final do mês. Às vezes tu consegue um emprego melhor, tu começa a ver mais opções na tua vida financeira. Então, quando tu se conecta com a energia financeira, que na realidade é a abundância universal, aí tu muda todos os teus resultados na área financeira. E esta era o intuito desse desafio 529, era se conectar com a energia do dinheiro e quebrar as crenças limitantes financeiras. Olha aí, gente, coisa boa, né? Ainda está com um pouquinho de eco, Bira. É importante, né? Porque, como tu sempre explica, né? Essas crenças, muitas vezes, ela vem já desde bebê, né, Pierre? E as pessoas crescem, começam a trabalhar e continuam com aquela crença que passou de pai, de mãe, de vó, de vô, de tios, né? E é importante, né, não ter essas crenças para conseguir desenvolver, assim como tu está falando, né? Conseguir principalmente no financeiro, né? Que as pessoas acabam não acreditando ser capaz, né, PR? O que acontece, Cristiane? Na realidade, nós temos que ver o dinheiro para nós de uma forma leve, alegre, uma forma que vai nos trazer felicidade, prazer, conforto. E quando tu enxerga o dinheiro com dificuldades, com dureza para receber, e de uma forma, às vezes, que algumas pessoas enxergam que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é difícil, é trabalhoso para conseguir, é assim que tu vai ter. E quando tu te vê nessa situação, tu acaba vivendo uma vida toda na escassez. E isso tudo vem de crenças que nos foram colocadas através de exemplos de pai, mãe, tios, avós. Então, quando a gente percebe, através de um tratamento, que o dinheiro, na realidade, ele veio para nos servir, que ele é uma coisa boa, que ele é uma coisa que tem que vir leve para nós, aí começa a mudar toda a nossa percepção financeira. E quando a gente muda mentalmente a mentalidade de escassez para a mentalidade de riqueza, aí começa a aparecer no teu externo, nos teus resultados externos, a abundância e a fartura.
Com certeza, né? E também, né, Pierre, a importância das pessoas, com a função do dinheiro mesmo, né? E com os bens também, porque tem pessoas que tu também trabalha, não é só a parte do financeiro, né? Tu trabalha num geral, mas a importância também que tem muitas pessoas que são apegadas, tem a parte de não pegar, não receber o dinheiro de uma boa maneira, e tem aquelas pessoas que pegam aquele dinheiro e são tão apegadas que elas não querem fazer as coisas necessárias, né, para não perder aquele dinheiro, né, Pierre? Isso aí que tu estás falando, na realidade, é a crença de escassez. A pessoa que tem a crença de escassez, ela não pode perder o pouco que tem. Então, por isso que as pessoas com essa crença se agarram no pouquinho que tem e não querem perder. Só que a vida ela tem que ter fluxo. Se tu não deixar ocorrer o fluxo da vida, tu tranca, tu barra tudo que esteja vindo na tua direção de coisas boas. Tu imagina, por exemplo, se tu pegar uma mangueira de água e de alguma forma tu apertar a mangueira, tu travar o fluxo da água, ela para de correr do outro lado. E o dinheiro é a mesma coisa. Se tu começar a ter medo de gastar e começar a segurar tudo que tu pode, o que acontece? É a mesma coisa se tu estivesse apertando a mangueira. Tu não deixa o dinheiro fluir na tua vida. E aí, se o dinheiro não flui, tu cai na escassez. Com certeza, né, gente? Então, tudo tem que ser conforme a natureza, como eu digo, né, Pierre? Tem que saber receber e também saber compartilhar, né? Tem que ter o giro da vida, como eu digo, né? O universo manda e tu tem que devolver, né? Como tudo na vida, né? A gente não pode guardar, que nem conhecimentos, né? A gente não vai guardar, geralmente, os conhecimentos só pra gente, né? A gente vai distribuir para que outras pessoas também aprendam, né? É mais ou menos isso, né? Isso aí que você está falando, na física quântica, é chamado a lei da vibração. O que tu mais vibra, mais tu recebe. Então, se tu vibrar, por exemplo, na parte de escassez, mais escassez tu recebe do universo. Se tu vibrar na abundância, mais coisas tu recebe no universo. Pela física quântica, a gente sabe que tudo já existe no universo. E então, o que tu tens que fazer? Se conectar na frequência certa do que já existe no universo para te receber. E outro fator importante é que tu tem que se sentir um bom recebedor. Porque se tu não é um bom recebedor, o cara pode te oferecer a maior riqueza do mundo, mas como tu não sabe receber, tu não recebe. Então, pela lei do universo, vibra no que tu mais gosta e o universo vai te mandar de volta. E um fato muito importante, as pessoas, um exemplo, as pessoas elas querem, por exemplo, não ter uma doença, então elas falam para o universo, jogam para o universo, eu não quero ter o Covid, por exemplo, né? Só que quando tu fala, eu não quero ter o Covid, na realidade tu estás vibrando no Covid, porque tu está focando no Covid. E o que mais vibra, no que tu mais foca, é o que tu mais recebe do universo. Então, quando a gente quer alguma coisa, como nesse exemplo, que ela não quer pegar o Covid, ela não tem que vibrar assim, não quero pegar o Covid. Ela tem que vibrar assim, eu quero saúde plena. Tu foca no que tu quer, eu quero saúde plena. Quando tu foca nas coisas positivas que tu quer, mais disso tu recebe do universo. Com certeza, né? É que nem eu tenho uma amiga, a Débora, beijo, que ela diz que a gente tem que pedir tudo que a gente quer de bom para o universo, que somente o universo pode nos dar, né? Então, que a gente tem que pedir tudo aquilo de bom que o universo tem para nos fornecer. E realmente, né? Se tu começar a pedir coisas boas, vai acontecer coisas boas na vida, né, Pierre? É bem por aí. Então, a tua imersão foi mais voltada para essa área mesmo, Pierre? Essa imersão, o Desafio 529, foi totalmente voltada para a parte financeira. Era para pessoas que estavam com dificuldades financeiras, para elas começarem a mudar a vibração quântica em relação ao dinheiro e ter novos resultados na vida financeira. Essa foi a imersão que terminou domingo agora, foi de 7 dias online, totalmente voltada para a parte financeira. Coloca aí pra gente, Bira, é a segunda foto que eu te mandei, o desafio das 5h30. Isso.
É o que esse aí, essa foi a imersão que tu fez, né, Sim, Pierre? inclusive ali, como vocês estão vendo, tem o símbolo do infinito dourado. Isso aí tudo são arquétipos, que são imagens que colocam informações no nosso subconsciente. E esta que eu coloquei aí como símbolo é o arquétipo da riqueza. Isso aí te faz a tua mente já começar a ter uma mentalidade de riqueza. Tem um diamante, tem uma maçã dourada e o símbolo do infinito. Com uma chave, né? Com uma chave, a chave, né? de abrir as portas. Com certeza, né? A importância, né? Já pela visualização, visualizar aquilo que almeja, né? Como eu falei, pela visualização que a gente falou, a tua mente, de forma inconsciente, ela recebe aquelas informações de riqueza e já começa a mudar a partir dali. Muito bom, né? Muito importante, né? Porque a gente visualiza o que a gente, às vezes, as coisas e já imagina, olha, aquilo ali é para me ajudar em tal coisa. Então, a importância, né, da visualização, de mostrar o trabalho a partir também da visualização, né? Com certeza. E conta pra gente agora, Pierre, como é que vai ser essa outra imersão que tu vai fazer? A chamada, pode botar a foto aí pra nós, Bira. Conexão com a centelha, que vai ser dia 30 de abril, né? Essa daí, né? Essa imersão, Conexão com a Centelha Divina, vai ser uma imersão maravilhosa mesmo. Convido a todos que puderem participar. Qual a função dessa imersão? Ela vai ser de apenas um dia presencial. Os participantes vão entrar comigo às 12h30 e vão sair às 22 horas. Mas por que ela vai ser incrível? Porque quando a gente começa a se afastar da nossa centelha divina, que é o nosso ser, começa a ter resultados negativos na vida, começa a vir os sintomas de depressão, tristeza, falta de motivação, procrastinação, isso tudo porque tu está se afastando do teu ser, da tua centelha divina. E por que essa imersão vai ser maravilhosa? Porque essa imersão, durante toda ela, eu vou trabalhar a reconexão com a tua centelha divina. Então, o que vai acontecer? Tu vai começar a te aproximar da essência do teu ser. E a essência do teu ser, que é a tua centelha, ela é o amor incondicional, ela é alegria, ela é felicidade, ela é motivação. Então tu vai começar a trocar tudo isso na tua vida. E ela é muito profunda. Nessa imersão eu uso técnicas de hipnose, programação neurolinguística, física quântica, meditação ativa, tudo isso voltado para reconectar as pessoas com a sua centelha divina. E durante essa imersão vai ter um fator muito bacana. Ela é também uma imersão de cura. Então vai ser trabalhado traumas internos, conflitos, raiva, mágoa em relação a outras pessoas, o julgamento e o auto-julgamento. Então vai ser maravilhosa. E vai ter dois diferencial nesta imersão, que vai ter uma rodada de constelação familiar, que é a constelação, tu trabalha a estrutura familiar de alguns participantes para dar novos resultados para algum membro da família, e vai ter também um renascimento. O renascimento é maravilhoso, inclusive em algumas outras entrevistas eu já falei aqui, a pessoa vai até o útero da mãe, ressignifica traumas que teve durante a gestação, e quando nasce muitas vezes recebe a missão de vida. Então tudo isso vai estar dentro desta imersão do dia 30 de abril. Então a pessoa que se permitir a participar dessa imersão, com certeza vai ter uma transformação muito grande na vida. E outro fator, que eu estou indo a São Paulo agora, no final desse mês, receber mais um treinamento, e com certeza estou vindo com mais conhecimentos, e se for necessário, eu vou encaixar dentro desta imersão do dia 30. Então, eu recomendo a todas as pessoas que tiverem possibilidade, se permitirem, a participar, porque vai ser transformador. E vai ser um número pequeno de vagas, vai ser 16 vagas, porque pela logística, pelo local, para dar um melhor cuidado para as pessoas que estão participando, porque são técnicas muito profundas, de grande impacto emocional. Então, eu limitei a 16 vagas. Então, quem tiver interesse, eu recomendo que procure a minha equipe, ou procure aqui a Rádio TVC, entre em contato comigo, faça a sua inscrição, que vai ser uma transformação para quem participar.
O Bira pode colocar aí para nós na tela o teu contato, que aí o pessoal que tiver interesse, né, Pierre, te chama ali, conversa contigo e com certeza, né, vai ficar sabendo as informações, como é que vai funcionar, como é que pode fazer inscrição, né, porque é tudo pelo WhatsApp, né, Pierre? Sim, e essa imersão eu resolvi para ajudar as pessoas a se permitirem e contribuir mais com o todo. Fiz um valor super acessível, pode pagar parcelado no cartão, com Pix. Então, assim, não existe desculpa para não participar. Só quem realmente não acha que não deve, que não tem o valor para não se permitir um tratamento e uma cura tão poderosa de um dia que vai ocorrer dentro desta imersão. Então, as pessoas que realmente acham que tem um valor, que merecem, não percam tempo. É uma grande oportunidade. Olha aí, tá aí o contato, né, gente? 991 11 10 20. Então, quem quiser conversar com o Pierre aí, tirar maiores informações. E esse treinamento vai ser aqui na cidade mesmo, né, Pierre? Esse treinamento, como eu falei, ele é presencial aqui na cidade de Pelotas. Logo em seguida deste, eu vou fazer o mesmo treinamento, mas vai ser fora de Pelotas. Tem alguns lugares que estão me convidando para levar esse treinamento, justamente pessoas que já participaram de edições anteriores e viram que foi realmente transformador e acabaram me convidando para levar para cidades, outras cidades que elas já têm companheiros, amigos. Então me convidaram, tem como fazer em tal cidade? Eu estou vendo todas as possibilidades de fazer também fora de Pelotas. Então, essa do dia 30 de abril é aqui em Pelotas. Olha aí, gente. Então, quem tiver interesse, quem quiser participar, entre em contato com o PR, 991 11 10 20. Tira suas informações ali, conversa direitinho. Com certeza o PR vai achar a melhor forma, né? Para que todos possam participar, com certeza, né? Então, pessoal, antes de eu seguir aqui batendo um papo com o PR, a gente vai fazer um rapidinho apoio e já retornamos. Pierre, conta pra gente, né? Agora, calmou um pouco a pandemia. Pra nós, né? Mas tem gente que ainda tá bem preocupado com a pandemia, por mais que não tá tendo mortes, né, consideradas, mas o pessoal ainda tá bem preocupado. Pra ti, que no período de pandemia teve bastante procura de atendimento, né, Pierre, do pessoal com aquela ansiedade, com aquele medo, né, da Covid. Como é que tá agora os atendimentos? Tá tendo ainda muita crise de medo ou o pessoal tá tendo outros problemas agora, Pierre? Na realidade, ocorreu o efeito reboot, que a gente diz. O pessoal segue vindo em massa, porque muitas pessoas durante a pandemia que não tinham nenhum problema emocional, aparentemente, elas criaram a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, e hoje elas seguem com esses problemas e estão se tratando. Então o fluxo ainda segue bem grande de consequências da pandemia, porque com a pandemia as pessoas trocaram muito a rotina, perderam, por exemplo, o contato social, e isso tudo começou a acarretar na parte mental. Algumas pessoas criaram a síndrome do pânico, o síndrome do toque, porque tinha aquele processo de lavar a mão, passar álcool, saía, voltava, lavava. Isso tudo criou também essa síndrome do toque, como eu falei, e hoje isso segue forte ainda, só que as pessoas estão melhorando gradativamente, aos poucos, mas seguem vindo. Mas tu acha, Pierre, que o que tem, qual a maior procura agora? Tu acha que ainda é mais pela Covid, ou tu acha que, claro que a Covid ajudou, né? Mas são problemas mais emocionais que a população em si já tinha, e só a Covid só ajudou a mostrar mais esse problema? Na realidade, o Covid deu uma acentuada, mas as pessoas já vinham com problemas que precisavam se tratar. Na realidade, todo mundo precisa ter um acompanhamento emocional, que as pessoas às vezes não percebem, mas a maioria das pessoas precisam. Como eu falei, 96% de todas as doenças vêm do emocional. Então, atualmente eu tenho atendido muitas pessoas
com problemas de traumas de infância, problemas de relacionamento, tipo abuso sexual, ou se não, abuso dentro do relacionamento de uma das partes. Tipo uma das partes colocando a outra numa situação mais inferior, abusando psicologicamente. Eu tenho atendido muitas pessoas com esse tipo de problema. Problemas de relacionamento, abuso. Outro problema que me aparece bastante lá, que está começando a vir bastante para mim, é a compulsão alimentar. Eu trato a obesidade, né? E tem vindo muitas pessoas com compulsão alimentar. Que na realidade a compulsão alimentar não é pelo prazer de comer, né? É para preencher alguma lacuna interna. A pessoa, quando ela possui uma lacuna interna, ela tenta preencher de alguma forma. E uma das formas mais fáceis é através da comida. Então, muitas vezes, as pessoas que não conseguem emagrecer e possuem compulsão vão a nutricionistas, vão a parte de academias para tratar a parte do físico, mas não conseguem um resultado muito satisfatório em relação ao emagrecer, é porque elas têm o fator emocional muito afetado. Então, quando a gente trata o problema emocional e vê qual é a lacuna que elas estão tentando preencher com a comida, por exemplo, aí elas começam a emagrecer de verdade. Outro fator dentro da obesidade que é muito importante é aquelas pessoas que têm o efeito sanfona. Emagrecem e engordam, emagrecem e engordam. Esse efeito sanfona, geralmente ele é causado pelas pessoas que sofreram um tipo de abuso sexual, ou até um abuso que não tenha sido físico, mas moral, voltado para a parte sexual. Por quê? Quando a pessoa sofre um abuso desse tipo, a mente, para proteger, ela tenta manter o corpo de uma maneira mais cheia, mais sem atração possível, para que não sofra novamente o abuso. Então, tu vai lá, faz toda uma parte de nutrição, emagrece um pouco. Aí tu descuida um pouquinho da nutrição, tu engorda tudo de novo, às vezes até mais. Por quê? Porque a mente quer te proteger de sofrer um novo abuso. Então ela quer te deixar de uma forma física não atrativa. Então ela faz esse tipo de processo no corpo. A mente, ela consegue se comunicar com toda a parte física. Então tudo que às vezes aparece na parte física, na realidade ela está sendo processada pela mente. Por exemplo, pessoas que têm feridas na pele, às vezes vão ao dermatologista, tentam de todas as maneiras, com pomadas, com medicamento, e não conseguem. Por quê? Porque o trauma, às vezes, uma ferida na pele, é um rancor que ela tem, é uma mágoa muito grande, que é o único jeito que tem dela colocar para fora é através da doença no físico, das feridas. Então, quando a pessoa se permite a tratar a parte emocional, ela realmente modifica muito todo o físico dela. Pierre, e dá uma dica para o pessoal que está em casa, né? Como é que eles podem perceber que estão precisando de ajuda? Essa pergunta é muito boa. Como que as pessoas podem perceber que elas precisam de ajuda? Primeiro, se tu está se sentindo de alguma forma desmotivado, isso não é normal, porque o normal seria motivação para a vida, motivação para o trabalho, para os esportes, isso é um sintoma. Se tu está comendo de forma compulsiva, já é um outro sinal, porque o normal é tu comer a comida de acordo com a tua necessidade, mas não em excesso. Seria um outro sinal. Quando tu está comprando muito, quando tu está com aquela vontade de comprar compulsivamente, vai lá, às vezes tu nem tem necessidade de comprar uma roupa, vai e compra outra, e na realidade tu está só comprando, nem está nem usando às vezes, é um sinal, porque é uma compulsão. Quando tu não está se sentindo feliz, tu procura sempre ficar isolado, ficar às vezes num lugar mais escuro, é outro sinal, porque a pessoa que quer se isolar é porque ela tem algum problema interno dela que procura se recolher. Então, sempre quando tu estiver fora daquele padrão da alegria, da leveza, da motivação, do bem-estar, da vontade de viver, de criar, evoluir, é porque lá no fundo tu tem alguma coisa que está te atrapalhando, que seria o conflito ou o trauma emocional. Quando tu sentir que está nessa situação, procura um profissional que, quando tu te permitir o tratamento, tu vai ver que realmente a vida é bem diferente quando tu está equilibrado, quando tu está
que nem eu falei, reconectado com a tua centelha divina, quando tu está feliz internamente. Todos os resultados externos, todo comportamento externo, ele vem do teu interno. Se o teu interno está bom, tu vai ter melhores resultados na parte profissional, na parte de relacionamento, na parte financeira. E quando o teu interno está ruim, também afeta todas as áreas no teu externo. Tu vai ter, às vezes, um conflito no teu relacionamento, tu vai viver com mau humor, tu vai viver com um sono prejudicado, tu vai viver na escassez. Por quê? Porque é o teu interno que faz os resultados no externo. Olha aí, gente, então uma grande dica, né? Quando a gente percebe que há algo que não está normal com a gente, está se sentindo com essas compulsões, né, até alimentares, é porque precisa de uma ajuda, né, Pierre? Ou até mesmo, como o Pierre disse, se procurou nutricionista, procurou um tratamento, não está resolvendo, porque pode ter alguma outra coisa por trás, né? Então, é importante, né, a importância dos profissionais, né, Pierre? Da gente ver o que está afetando e tentar achar a solução para aquele problema, né? Cristiane, tem um fator muito importante que eu acho que é interessante falar aqui. Muitas pessoas não procuram, por exemplo, um tratamento com uma hipnoterapia por preconceitos que vêm lá do passado, que seja algo espiritual ou que vai ficar totalmente vulnerável e o hipnólogo pode fazer o que quiser com ela. É verdade, isso eu até te perguntei outra vez, né? Sim, e aí devido a todos esses medos, as pessoas perdem uma grande oportunidade de ficarem bem na vida em todas as suas áreas. Então, agora, aproveitando o espaço aqui, eu vou esclarecer algumas coisas sobre essa parte da hipnose. A hipnose, ela não tem nada espírita, tá? Ela é totalmente científica, ela é algo que tem técnicas para hipnotizar. A pessoa não fica vulnerável ao ponto de não saber o que está fazendo. Todo mundo que está num transe hipnótico, a mente consciente, ela fica próxima do subconsciente. Então, tudo que acontece numa sessão, mesmo a pessoa estando num transe hipnótico, ela sabe tudo que está acontecendo, porque a mente consciente fica próximo. Outro fator que as pessoas têm medo, se eu entrar num transe e não voltar mais. Pessoal, todo mundo que entra num transe hipnótico, que nada mais é que um relaxamento profundo e um rebaixamento de consciência, toda pessoa que entra num transe hipnótico, ela sempre vai voltar para o estado de consciência. É como quando tu dorme. Quando tu dorme, chega um momento que tu vai acordar. E na hipnose a mesma coisa. Tu entra num transe hipnótico, tu rebaixa a tua consciência, fica num relaxamento profundo, mas se por acaso o hipnólogo, o hipnoterapeuta saísse do local e te deixasse ali sozinho, em alguns minutos tu ia retornar para o teu estado de consciência normal. Então não existe perigo nenhum, não tem nada de espiritual, que as pessoas têm medo de seja alguma coisa relacionada à religião, não tem, é uma coisa totalmente técnica, tá? Então tu pode ir que realmente vai te trazer benefícios. A hipnoterapia hoje é considerada uma das melhores terapias da atualidade, que mais rápido traz efeito e mais eficaz, justamente porque ela atua no subconsciente, e é no subconsciente que estão os teus traumas, as tuas crenças, as tuas fobias. Então, quando tu acessa o subconsciente, tu trata na raiz, tu não está mascarando, como às vezes acontece quando tu toma um remédio, que tu não resolve nada, só mascara a doença. Com certeza, olha aí a explicação do Pierre, né? E isso é importante a gente sempre frisar, né, Pierre? Porque as pessoas, hoje mesmo a gente queria 2 voluntários para fazer hipnose aqui, ao vivo no programa. E as pessoas têm medo. Sabe o que uma das pessoas, não vou citar nome, mas sabe o que uma das pessoas me disse? Capaz, Cris, eu vou lá e aí eu entro lá, fico lá hipnotizada e falo um monte de besteira. Imagina, então, né, as pessoas têm esse medo de não ter o autocontrole e falar coisas que não tem que falar, ou contar coisas que não tem que contar, ou que possa acontecer alguma coisa. Então, as pessoas têm esse medo realmente. Então é importante, né, Pierre, a gente deixar bem claro que esse tipo de coisa não acontece. A pessoa consegue falar, consegue
Claro que cada hipnose depende do para que a pessoa está fazendo, né? Eu entendo isso. Mas a pessoa também tem que entender que a pessoa não vai ficar fora de si, que a pessoa não vai para outro lugar. As pessoas pensam assim, né? Ah, eu vou sair de mim e eu vou ficar como se eu estivesse dormindo. Ah, são tantas coisas que as pessoas perguntam para a gente e às vezes tem coisas que não tem nada a ver, né, Pierre? Então a importância de esclarecer, gente, que não é assim. Vocês vão saber o que está acontecendo com vocês, vocês vão lembrar do que aconteceu. Ah, eu vou me esquecer, se aconteceu alguma coisa lá, não vou mais saber. Não é assim, né, Pierre? Não. Em nenhum momento a pessoa fica totalmente fora de si. Tudo que vai acontecer, ela vai ficar sabendo. E outra coisa muito importante, nada acontece sem a permissão das duas pessoas, seja do hipnoterapeuta e do paciente. Então, se alguém falar algum dia que fez algo que não quis, ela está se equivocando. Na realidade, teve a permissão, tá? Então, porque as pessoas sabem o que estão fazendo. E outra coisa, se um hipnoterapeuta, por acaso, fazer algo que não deve também, ele faz de plena consciência, porque é a intenção mesmo dele fazer algo errado. Então, o que as pessoas têm que ter cuidado na hora de uma sessão de hipnose? É escolher o profissional que tenha competência, que tenha comprometimento, que seja responsável, que tenha conhecimento, formação, experiência. Aí sim, escolher bem o profissional. Quando ele escolhe bem o profissional, ele vai ter a melhor terapia à sua disposição. Então, o maior cuidado que as pessoas devem ter é escolher o profissional bem, o profissional responsável, o profissional que já foi indicado e que tem referências. Aí pode ir de olhos fechados numa sessão de hipnose que vai ser maravilhosa. Outra coisa, né, Pierre, tu mesmo trabalha com crianças, então a importância, né, das pessoas entenderem que é um tratamento, né? Porque imagina, não estaria com uma criança se não fosse um tratamento, se realmente não fosse uma coisa bem feita. Os pais têm que levar a criança até o local. Eu não sei se na sessão o pai ou a mãe fica presente, depende de cada caso, né? Na realidade, Cristiano, o que tu falou foi muito bem colocado. A hipnoterapia é um tratamento, não é uma mágica. Então, o que eu quero falar com isso? Às vezes precisa, que nem um medicamento, de um processo de tempo. Então, às vezes tu precisa de 3, 4, 5 sessões para resolver algum problema, e é normal, porque é um tratamento, não é uma mágica que tu estalou os dedos e a pessoa ficou curada. E em relação a crianças, a criança, quando ela vai numa consulta comigo, eu atendo ela sem os pais. Por quê? Porque às vezes o trauma é com o próprio pai, e se o pai estiver junto, a criança não se permite alargar. Então, independente da idade, a consulta comigo ela é individual. Eu já tratei crianças de 3 aninhos de idade, já tratei pessoas idosas de 87, 88 anos, e sempre é individual, porque às vezes o problema é com o próprio familiar. Existe alguma vez que os pais já acompanharam? Sim. Tem uma técnica que é chamada Sleep Talking, que eu faço com a criança, às vezes de 1 ano de idade, 2 anos de idade, que a criança tem que estar dormindo. Aí não tem problema. O pai fica ali junto e me ajuda a fazer a criança dormir. Aí depois eu trato a criança junto com o pai, ela dormindo, e os resultados são ótimos também. Mas quando não tem essa necessidade de fazer essa técnica Sleep Talking, aí eu faço todo o tratamento individual, sem a presença do pai, ou se for caso de relacionamento do companheiro ou da companheira, é sempre individual. Olha aí, gente, então tá aí a explicação. Mas o que eu quis dizer foi no sentido assim, que a criança, o responsável vai saber que a criança tá ali, o responsável vai ter que levar a criança, né? Porque a criança até então não vai no consultório sozinho, né, Pierre? Então, o que eu quis dizer, assim, é um tratamento porque o pai ou a mãe vai ter que acompanhar, vai ter que levar a criança. Por mais que a criança fique na hora da consulta ali sozinha, mas o responsável foi até o local, o responsável te conheceu, né, para poder deixar o filho deles ali contigo, né. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer
E o responsável, o pai ou a mãe ou a pessoa que acompanhou a criança, vai ter que ir até o local para levar a criança, vai ter que conhecer. Por isso a importância, né, Pierre, de ter o conhecimento, de conhecer o profissional que está lidando, né? Cristiane, normalmente quando eu vou atender crianças, antes de atender a criança, eu tenho uma conversa prévia com o pai. Porque aí o pai vai me colocar justamente o que ele percebeu que está incomodando a criança, ou que o comportamento da criança que não está sendo um comportamento, entre aspas, o ideal para a criança. Aí depois da conversa com o pai, aí sim, aí eu faço o atendimento da criança em separado. Sim, né? Por isso que eu digo a importância de conhecer o profissional, né? Porque os pais têm que estar seguros, né, Pierre, para deixar o seu filho, sua filha, num atendimento confortável, né? Então, por isso que eu sempre digo ter cuidado e conhecer o profissional, levar uma pessoa realmente qualificada, né? Por isso a qualificação. Que nem eu disse, o Pierre está sempre se atualizando, sempre se qualificando, como foi o caso das gestantes, né? Que foi um trabalho maravilhoso que eu achei, de que tu foi lá, tu trabalhou aquele momento, tu fez toda uma preparação, né, para conseguir trabalhar com as gestantes, né, que é um trabalho que eu acho que foi importante, porque imagina a gestante, às vezes tem vários medos, vários traumas, né, e consegue aquele parto, aquele momento, fazer o melhor possível, né. Cristiane, a hora do nascimento deveria ser a hora mágica, tanto para a mãe como para o bebê. E aí as mulheres, às vezes, nesse momento, que é o momento divino, que é dar luz a uma criança, a mulher ela está com depressão, ela está com alguma fobia, ela está com medo da morte, ela está com medo que o bebê morra, então ela não vive esse momento maravilhoso. Para ela é um momento de dor e sofrimento. E aí, aquele momento que seria mais maravilhoso para as duas pessoas acaba sendo a tragédia. E o que acontece? Isso aí tem como reverter. Eu sou um dos poucos hipnólogos do Rio Grande do Sul habilitado a trabalhar com mulheres gestantes, justamente com essa função de prevenir a depressão pós-parto, tirar o medo na hora do parto da morte, da criança morrer ou dela mesma morrer, trabalhar também a dor do parto natural, para a mulher que tiver o parto natural não sentir dor. E esse acompanhamento eu faço com a gestante desde o primeiro mês ou de algum tempo que ela já identificou que ela está grávida. Aí, durante todo esse período, eu acompanho, eu ensino técnicas de respiração, eu trabalho a parte sociocultural dela, eu trabalho a parte emocional dela antes do parto, e com todo esse trabalho prévio, normalmente elas têm um parto maravilhoso e elas conseguem realmente viver a magia do momento, que é o momento de dar à luz uma criança. Coisa boa, né? Sentir a gratificação, né? De ver um trabalho ser feito e o resultado ser maravilhoso, né, Pierre? Com certeza. Pierre, o Bira já está aqui avisando, né, que faltam 5 minutinhos. Eu queria, né, que tu falasse pro pessoal que está em casa, que é sempre bom, né, falar toda a tua especialização, para o pessoal que tu não é só hipnólogo, então eu quero que tu fale para o pessoal que está em casa o teu currículo, vamos dizer assim, né, essa formação aí que é maravilhosa. O Pierre tem várias formações dentro da área, claro, mas que pode ajudar, então vocês que estão em casa aí, que estão precisando, então ele vai falar aí um pouquinho da formação dele. Cristiane, antes de falar minha formação, eu vou falar bem rápido 3 coisinhas sobre a hipnose, que as pessoas acho que vão gostar muito de saber e é muito interessante. Primeiro, eu tenho trabalhado muito pessoas, atletas, para ter o melhor desempenho esportivo através da hipnose. Eu faço uma reprogramação mental em que eu faço com que eles tenham o seu melhor desempenho baseado nas condições físicas. Então, para atletas que querem alta performance, a hipnose é maravilhosa. A segunda coisa que eu queria falar é sobre a hipnose não verbal, que é uma hipnose feita da maneira primitiva, é aquela que tu trata a pessoa sem precisar usar a voz, é só pelo
magnetismo, pela fascinação e alguns símbolos que a pessoa entende de forma não verbal. É uma hipnose maravilhosa também, bem profunda. E a terceira coisa que eu queria falar é que a hipnose, eu tenho ajudado muitas pessoas para aprovação de concursos, para tirar a carteira de habilitação através da hipnose. Por quê? Sempre quando tu vai prestar uma prova, por exemplo, de um concurso, ou tu vai prestar uma prova de direção, e chega na hora tu dá o branco, o famoso branco, e esquece tudo, ou tu fica muito nervoso e começa a tremer e não consegue, por exemplo, dirigir na hora de uma prova de direção. Isso tudo são fatores de ansiedade, e a ansiedade ela te causa o famoso branco. Então o que eu faço? Geralmente eu tiro a ansiedade da pessoa, crio uma âncora para ela de segurança e levo para ela todo um comportamento de empoderamento. Então quando a pessoa vai praticar a parte de direção ou vai fazer uma prova para um concurso, ela aciona aquela âncora da âncora da segurança e ela já está sem ansiedade, então não ocorre o branco. Todo o conhecimento que ela tem fica bem fresquinho, bem completo na mente dela, e ela consegue ter uns resultados muito bons em provas para concursos, em provas de direção. Então é muito maravilhosa a hipnose também para isso, tá? Essas três coisas eu acho que era bem interessante para as pessoas que estão assistindo saberem. Agora falar então o meu currículo rapidinho. Eu sou psicanalista clínico, sou hipnólogo clínico com formação internacional, sou master em programação neurolinguística, também com formação internacional, que é reprogramar a mente. Sou constelador familiar e sistêmico, renascedor, faço renascimento de pessoas para ressignificar traumas em relação à gestação. Sou practitioner em barra de access, que é uma técnica que tem para liberar traumas e transtorno a partir de 32 pontos que a gente tem na cabeça. E também tenho pós em física quântica. Então toda essa formação que eu tenho, e cada vez procurando mais, justamente é porque a Cristiane falou, é para oferecer o melhor para quem precisar da minha ajuda. Olha aí, gente, então tá aí, né? Vocês viram aí a formação maravilhosa do PR, então se você precisar, já sabe onde encontrar, né, gente? Procure o PR, que com certeza ele vai conseguir ajudar. PR, felizmente nosso tempo já estourou. Gostaria de agradecer o carinho de ter vindo aqui bater esse papo, e sempre que puder, vem aí bater o papo, deixar o pessoal informado por dentro dos novos acontecimentos, como é que tu está conseguindo ajudar a população. Muito obrigada. Cristiane, então, eu que agradeço o convite. Sempre que tu me convidares, com certeza eu vou estar aqui. E na próxima oportunidade vamos ver se conseguimos algumas pessoas que se encorajem a fazer hipnose, Com tá bom? certeza. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite para ti e para todos que estão nos assistindo. Uma boa noite, pessoal. Até semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem. E a gente ia passar o coquetel hoje, não vai dar tempo, mas semana que vem a gente passa o coquetel da Mix Use. Um abração a todos, uma boa noite.